Felipe, Diga, nessa dinâmica que você falou, eu tinha pensado assim, vê se cabe. tá? Eu pensei em fazer bem brevemente, um resgate dos principais pontos, né? E trazer alguma coisa que é só um destaque, e depois eles poderiam falar o que que você acha. Que aí eu Pode ser, atualizaria, ótimo. né? Atualizaria o que foi o tema, bem brevemente, né? E aí eles já entrariam. Até tinha pensado em um espaço realmente para a gente resgatar, porque o que eu tenho para falar é um terço do que foi falado. Mas Lacan é mais polêmico, né? Sim, sim, sim. Dá mais, bota mais pimenta, vamos dizer. Legal. Tá ótimo, tá ótimo. Uhum. Eu acho que se eu conseguir sair dessa reunião hoje, entendendo essa questão da escansão que ele faz do verbo existir, do Uhum. existir, É que existir. se eu entender esse conceito, que parece que tem a ver com a topologia, né? Que é lugar, né? Isso, é. É uma Eu vou, categoria que o Lacan eu vou fala. ficar feliz, porque, Então, eu- porque é essencial nesse texto esse é. conceito de existência, né? E é a parte mais difícil que eu acho, sabe, Simir? E justamente que você trabalha isso com a banda de Möbius, né? Você Uhum. faz uma aproximação entre existir e a banda de Möbius. Isso. E, e, É, então, de toda forma, a gente está acostumado, lendo Freud, a pensar aí dentro e fora, não? exato, exato. Verdade. E aí parece que Olá, bom Lacan. dia, Bom Bom dia, dia, Tereza. Tereza. tudo bem? Tudo bem? Tudo na mais perfeita desordem? Por uma sexta-feira. Não, eu saio de uma reunião entre outra, saio de uma reunião entre outra. Uma É. coisa doida. Bom Gente, dia, falo bom com isso. dia. Bom dia, Yumina. Bom Bom dia, Bom dia. dia, todo Douglas. mundo. Cheguei hoje com tempo, com a hora certa, não saio mais correndo atrasada, igual saí da última vez. Bom Oi, dia, pessoal. Bom dia Yumina. também. Bom dia. Yumina está no Rio hoje. Estou no Rio e sei que esse encontro não é um encontro de uma hora. No outro eu até peço desculpas, porque eu fiquei na dúvida do horário. Eu falei, interrompa, aviso que estou saindo, aí saí a francesa. Mas hoje eu estou aqui. Maravilha. É, Obrigada, Isabel. Douglas, Yumina, eu Uhum. falei antes de vocês entrarem sobre o que a gente conversou da dinâmica, e aí o Antônio Carlos acabou de sugerir dele fazer um breve apanhado, enfim, do que ele considera importante, do que foi dito, e aí vocês falam e aí depois continua. Eu Ok, acho que pode ser, tá bem? tá ótimo. Tá bom. Já tem bastante gente aí, né? Só Vamos queria lá. aproveitar que a gente está aqui, deixa eu fazer um anúncio. Dia 30 agora, de abril, agora não, daqui a pouco, dia 30 de abril, eu vou fazer uma conversa sobre o filme, a série, que está super na moda, que entrou na, no streaming dia 13 de março, chama-se Adolescence, adolescência, mas eu vou recomendar para vocês, eu vou discutir junto com o Otávio Carrasco, que Ah, trabalha também muito com adolescente, ele é da, é, da Escola de Psicanálise de Montevidéu. Então, a gente vai fazer o debate. Eu sei que tem muita gente já falando sobre isso, mas a gente vai conversar. Eu queria recomendar para vocês mais duas séries que tratam exatamente do mesmo assunto. Uma que se chama é, Trust on Me, que é o Confia em Mim, que é uma série polonesa de 6 capítulos sobre adolescência também, mas é uma adolescência mais à frente, de 15, 16 anos. Vale a pena. Tratam exatamente do mesmo assunto. E uma outra série, eu vou dizer para vocês aqui, que se chama Adoração. Adoración. É uma série espanhola, também, tudo da Netflix.
que trata do mesmíssimo assunto. Eu acho que vale a pena vocês assistirem para a gente poder se nutrir um pouco, né, das discussões que estão surgindo em função desse mundo à parte, desse mundo estranho ao mundo dos adultos, que é um mundo de internet que é compartilhado entre os jovens, entre os adolescentes. Então, nós que somos analistas, a gente precisa pensar. Assim, eu às vezes fico um pouco incomodada porque as pessoas já trazem algumas interpretações fechadas. Eu acho que é o momento da gente abrir uma discussão, que é diferente da gente ficar falando ex-cátedra, que eu acho que não leva para Uhum. lugar Tereza, algum. coloca por escrito aí no grupo, Tereza, Ah, por tá. favor, Tá bom. Eu tô sem para a computador. gente, pra gente Eu vou não botar aqui. esquecer. Eu vou botar aqui. É porque eu tô. Ih, não. Não é reação, é chat. Ó a criatura, burra. Peraí, chat. Então vamos lá. Adolescência. Adolescência. O outro Confie em mim. Confie. É uma coisa de uma violência que é impressionante. E E é o na outro, Netflix, né? olha, tudo na Netflix. O Adolescência é British, é inglês. O Confie em Mim é um polonês. E esse outro é espanhol. É Adoração. Você fala- Adoração. Você falou dia Adora... 13, Tereza, dia 13 de abril? Não, não, 30. dia 30. 30, 30 de desculpa. abril. 30 de Eu vou abril. colocar depois aqui mais próximo, Tá? 30 de abril. Eu quero debate, eu quero conversa. Eu, não, É eu, numa não, eu quarta-feira. ando com uma certa implicância dos analistas que ficam falando, dando já uma interpretação fechada. Eu acho que isso é perigoso, inclusive. Né? Uhum. Então são esses, gente. Acabei de Obrigado, falar aqui. Tereza. Pronto, acabou. Vamos Vamos lá. lá? Então Vamos vamos. lá. Obrigado, Bom, Antônio vamos lá Carlos. Vamos então. começar. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. E mais uma vez agradeço a Nazar, que me fez o convite diretamente, e a Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, por essa oportunidade de discutir o texto, tá? Eu queria retomar uma pergunta do Nazar que ele me fez logo no início, que eu acho que eu respondi muito rapidamente. Ele perguntou: por que que você escreveu esse texto? Aí eu respondi que porque Lacan, né, lá já ali pelo Seminário 20, ele fala que esperava que os analistas fossem além da metáfora paterna, o que não aconteceu, quer dizer, além da ordem fálica, e ele vai elaborar a questão do gozo feminino, então ele vai propor novas considerações. Foi isso que eu respondi. Mas depois essa pergunta ficou ecoando e eu achei uma maneira mais particular de tentar, pelo menos, situar para mim e para vocês. Logo quando eu entrei na escola aqui de Vitória, me fiz uma pergunta ao ler Totem Tabu, que ali nos rituais obsessivos, que o Freud falava que diante do desejo proibido, eles conseguiam, em determinado momento, suspender a proibição e logo em seguida realizar o desejo, mas logo em seguida também eles se autopuniam, se penitenciavam por isso. E eu me fiz a pergunta: poxa, como é que ele poderia realizar o desejo sem se autopunir? Né? Poder ir além, né? Porque esse texto que eu nomeei, além do princípio do prazer, a repetição, uma outra satisfação, o que me interessa é esse significante além. Essa superação, isso ir além de um certo limite, sem cair na maldição. Porque essa ultrapassagem, a meu ver, ela é fascinante, mas ela traz um risco, né? Quase quando a gente vai estudar Antígona, que eu comentei muito rapidamente da vez passada, a Signer, que foi para além de todo sentido, parece que também carrega aí um perigo, um risco. E aí eu lembrei também, claro que eu li muito pouco sobre o passe, sobre essa questão de final de análise,
mas que a gente vê em alguns depoimentos, alguma experiência da nossa própria escola e da de vocês, como acontecem coisas assim que beiram uma certa. O sujeito faz um percurso, no momento que devolve a Passagem ao escola, ato. passa ao ato, né? Então parece que também tem uma maldição, entre aspas, se a gente pensar, que permeia essa ultrapassagem. Por isso que esse significante além me convocou. E, além disso, e principalmente a própria pergunta do Freud, que norteou esse texto que eu gostaria de resgatar, né, na citação dele, um ano antes dele morrer. Então, vou trazer a pergunta, porque ela norteou, né, a maneira que eu estou conseguindo tentar responder isso, essa possibilidade de ir além, sem se amaldiçoar, sem se autopunir, foi com esse significante de Freud, além do princípio do prazer, né? A questão da repetição, e com Lacan. Isso pode ser respondido de várias maneiras, né? Então, vou ler a citação aqui, e é impressionante, eu disse da vez passada, como que Freud, um ano antes de morrer, e ainda tem a preocupação de nos deixar uma questão que ele chama de muito importante. Eu vou ler aqui a citação, que está no Compêndio de Psicanálise. O isso obedece ao implacável princípio do prazer. Mas o isso não está sozinho. Você disse, ó, simplesmente fala implacável princípio do prazer. Parece que a atividade das outras instâncias psíquicas só consegue modificar o princípio do prazer, mas não de suspendê-lo. E assim fica em aberto uma questão da mais alta importância teórica, que até agora não foi respondida. Qual é a questão que o Freud nos deixa? Quando e como vai ser possível superar o princípio do prazer? E aí eu fiquei assim, gente, espera aí, até 20, Freud falava que os eventos mentais eram governados pelo princípio do prazer, né? Que na lógica há um aumento de tensão, de excitação, que gera desprazer. Aí o princípio do prazer é acionado por essa tensão e aí ele escoa essa tensão. Então fica numa homeostase. E aí o Freud, em 20, com a pulsão de morte, ele vai dizer que o princípio do prazer, ele apesar dele comandar muita coisa, ele é sobrepuja- sobrepujado pelo além do princípio do prazer. Então, eu fiquei, poxa, então como é que fica, né? Seria até interessante a gente poder reler os casos clínicos do Freud, como que se ele voltou lá e retificou, porque tudo estava ali funcionando na lógica do princípio do prazer. E aí ele vai, em 23, escrever o problema econômico do masoquismo e vai falar o seguinte: se o prazer e o desprazer deixam de ser advertência para acionar o princípio do prazer e passam a ser objetivo, então o princípio do prazer é paralisado. Existe uma força que está sobrepujando. E aí eu fiquei assim, gente, então como é que faz? Se ao final da vida dele ele vai falar que a gente, quando e como vai superar o princípio do prazer? Por que ele não falou o além, né? E aí, por último, aí ele em 1930, no Mal-Estar, até no segundo capítulo, ele faz a seguinte pergunta. Ele está falando sobre a felicidade. Ele fala assim: o que pede os homens da vida e o que querem nela realizar? Aí ele mesmo responde: querem ser felizes e assim permanecer. Ué, aí ele vai dizer: isso é impossível, porque o prazer e desprazer precisa de contraste. Que ele fala que qualquer satisfação além do princípio do prazer, ou que tenta estender o princípio do prazer, gera apenas um sentimento de contentamento tênue. Aí eu falei, gente, então, para que vai além se vai se esbarrar nessa coisa tênue? Então, eu fiquei me debatendo com isso e por que que ele mesmo vai colocar que é necessário superar o princípio do prazer. Então, foi às voltas com essas questões e o Freud, ele
carece do termo homeostase, o Lacan fala isso, ele fica preso ao termo da inércia, e o Lacan é que vai dar um passe nesse impasse do Freud, né? O texto, a discussão foi até aí, e aí eu destaquei algumas coisas que foram, algumas coisas, né? A questão da fusão, nodulação do princípio do prazer com o além, e aí vocês pontuaram de maneira bacana, dizendo que talvez não seja um amalgamento, mas uma nova nodulação, né? Isso foi colocado. Trouxeram, o Simil insistiu com a questão de superior, mas eu não trabalhei isso no texto, né? E também a questão do aquém do princípio do prazer, que até eu comentei que às vezes para saber que tem o impossível é preciso às vezes uma certa transgressão. Enfim, eu vou parar por aqui, eu só resgatei um pouco o que era central no texto, para depois, né, chamar o Lacan para conversar a partir do impasse freudiano, tá? Tá ótimo. Yumina, Douglas. Yumina, você quer começar? Pode começar, Douglas. É? Uhum. Tá, vamos lá. Gostaria também de agradecer o convite do Felipe e do Nazar para participar aqui como debatedor, né? Colocando alguns pontos, Provocador. tentando. Provocador, exatamente. Muito bom. E agradecer à Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro também, tá? E ao Antônio pelo, sei lá, por partilhar esse texto, né, conosco, um texto muito importante, muito bom, que me deixou com muitas questões, né? E talvez, assim, o que eu traga, assim, eu estou trazendo, tem a ver com o que está lá no final, quando você fala da questão do gozo mebiano. Pela sua fala de agora, Antônio, eu entendi que você queria abordar isso um pouco depois. Uhum, Mas, assim, eu fiquei pensando no seguinte, que há pelo menos aí, nessa expressão de um gozo mebiano, isso aciona duas noções topológicas, né? uhum, É, a fita de Möbius, né? A questão uhum, Möbiana, isso se dá com uma simultaneidade desse que não há um dentro, não há um fora, né? uhum, Tem essa situação colocada. E aí você pega o ponto da existência, né? Quando eu entrei aqui, estava rolando uma discussão dessa. E eu peguei aí esses dois significantes, né? Eu fui, olha só que engraçado, uhum, né? Acho que o Simil estava falando, né? E, e aí o seguinte, é, muito embora isso apareça, digamos, você construa esse percurso aí no seu texto para colocar essa questão lá no final, ao longo do texto, há muitas passagens que parecem apontar para essa noção de uma mebianização, assim, dessa uhum, lógica, né? É o aquém e o além. Numa nota uhum, de rodapé, quando você fala do impossível, né, como novo. Então, é tão curioso assim pegar isso e destacar, sabe? Isso deixa de ser uma coisa, sabe? Assim, a gente passa a prestar atenção. Como, sabe quando você vai numa galeria ver uma obra de arte, você encontra aquele espaço e aí você vê um objeto, é diferente a sua relação com a coisa. Eu acho que o seu texto traz muitos elementos pinçados assim, né? Estão ali. Então, quando você fala dessa relação do novo com o impossível, me parece outra situação, digamos, que coloca algo assim, é, mediano, porque como pensar o novo relacionado ao impossível? É como se uhum, fosse impossível acessar esse novo. E isso seria propriamente isso que é
impossível. Tá um pouco Uhum. confuso, mas eu vou tentar esclarecer. E depois, em outras passagens, você vem desenvolvendo essa questão da existência. Enfim, e o que que eu fiquei pensando? Nessa lógica, tanto mebiana quanto da existência, você fala que o final de uma análise, né, abre caminho, né, para uma lógica do não todo, né? Esse não todo eu também estou escutando como é, Se- essa expressão. Oi? Seria o não todo que abre caminho para a existência. O não todo, isso, o O não Lacan, todo, o Lacan que fala isso. isso, Se esse gozo não todo, não é ele que nos coloca no caminho da existência? isso. Se esse Uhum. gozo não todo, não seria ele que nos coloca no caminho da existência. E Uhum. aí a gente encontra muitas vezes essa expressão do fazer existir, né? Uhum. Eu fico me perguntando, e é essa a questão que eu estou colocando para você, se você pode trabalhar, trazer mais elementos, porque ela é muito instigante. O que seria fazer existir, né? Então a gente tem assim, fazer É existir assim. com o sintoma, sabe? Então você sai de um sintoma e ao Uhum. final você tem o sintoma, né? Fazer existir com, né? Bonito isso. E assim, eu sei que é difícil, que é uma questão Aham, espinhosa, né? Mas aham. essa pergunta, será que é aí que você encontrou essas pistas ligadas, por exemplo, quando você fala de Mebiano, me vem Uhum. também o seguinte: é, é um dentro-fora. Mas esse ponto, ele aciona simultaneamente essas duas instâncias, né? Uhum. Então, beleza, né? Ou não é um dentro e não é um fora. Você percebe? É o tempo todo isso. Haveria aí, nessa lógica mebiana, alguma contaminação desse conceito de existência? Por quê? Existência, eu estou até com meu nozinho aqui borromeando, Ótimo. é bacana pelo seguinte: a gente sabe lá, né? é, é, os três registros, né, são Uhum. nodulados. Quando um se solta, os outros também se soltam. Uhum. Na prática, você pode fazer isso com 50, que é exatamente assim. Se você solta um, tudo se desnodula, né? É quase que um infinito isso. Então, é o seguinte, aí entraria ainda uma questão que é desse quarto registro, que aí Uhum. tem o nome de sintoma, de nome do pai. Ele também porta essa, essa propriedade da existência, né? Uhum. Então, Uhum. o nó todo, ele é nodulado por essa Uhum. dimensão da existência, né? Perfeito. Isso é muito bacana. A existência, ela está no real, no simbólico e no Simbora. imaginário, né? Ela Perfeito. está presente ali. E aí o seguinte, sabe quando a gente pensa assim, esse sujeito que chega no consultório, isso é o nó, ele porta a fala, né? Uhum. Ele porta essa linguagem. E é a partir de aí que, sei lá, que Lacan pensou todas essas coisas e a gente vem tentando também pensar alguma coisa, né? Então, assim, essa dimensão da existência, ela não traz, será que ela nos traz uma pista de que esse fazer existir não fazer existir no sentido de uma outra satisfação, porque essa satisfação ela não seria uma satisfação como desse conceito que talvez a gente
esteja por demais contaminado, né? Porque satisfação pressupõe algo de uma completude, sabe? Então, assim, Sim. como lidar com essa lógica, né, que porta esses furos, essas falhas, né? Isso que não tem sentido, né? Como Uhum. fazer existir, né? Enfim, são esses pontos aí que eu trouxe, meio Bacana. descontínuos, mas talvez até seja interessante, porque a descontinuidade ela faz parte, né? Ela é importante Perfeito. para causar algum estranhamento, né? E levar a gente tentar encontrar aí algum caminho, tá bom? É isso. Ótimo. Nossa, bacana. É melhor responder ele primeiro ou tem Acho Não, duas melhor questões a dele? Iumina expor acho É, então melhor a tá. Ilumina expor e aí Tá bom. voltamos, Antônio. Tá ótimo. Super obrigada pelo texto, Antônio Carlos. E Douglas, Obrigado. obrigada por colocar todas as questões sobre essa segunda etapa do texto, que para mim foi muito difícil de acompanhar. Ficaram 1000 questões, mas eu não conseguiria expô-las. Então, eu acho que as questões que eu acabei formulando dizem respeito mais à primeira etapa, diríamos que é a Uhum. etapa mais freudiana do texto, é o que foi mais Legal. acessível para eu pensar. É, e é impossível para mim pensar no princípio de prazer, né? Nessa satisfação que se encontra para além do princípio de prazer, que é uma satisfação pulsional e não necessariamente prazerosa. E para mim isso sempre foi uma questão com a psicanálise, que era, né, como é que o ser humano é o único animal que é capaz de se autodestruir, né, que ele não tem aquele instinto de autopreservação. O que tem no ser humano que faz ele tão diferente e que ele é tão diferente de todos os outros, fora a questão da palavra, né? E aí eu não sei como é que isso se articularia com isso, né? Porque eu acho que as duas coisas que para mim distinguem muito bem o ser humano é a palavra e essa autodestruição, essa pulsão de morte, essa capacidade de se fazer mal, isso, enfim, diferente que a gente, eu acho que não encontra na natureza, né, de outros animais. Uhum. E aí eu penso um pouquinho também, aí eu venho um pouco com isso eu acho que é uma pergunta, né, que sempre retorna, e eu penso muito na religião católica, aonde a grande pergunta que todo católico em algum momento vai fazer é: se Deus é tão bom, por que que ele permite que tantas pessoas sofram? Por que que ele permite tanto sofrimento? E a resposta, né, que os católicos encontram é: o sofrimento é o caminho para a santificação. Então, eles conseguem fazer algo com isso, além do princípio de prazer, né? Eles conseguem Uhum. fazer desse, além do princípio de prazer, o próprio objetivo e fim, né? Através do sofrimento, ele vai Uhum. se santificar. E Uhum. eu acho que na psicanálise a gente continua, meu Deus, como é que essa pessoa repete tanto isso, principalmente nas compulsões, como é que ela fica nesse ciclo e repete, 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 né? Nas compulsões que se a gente dividir em 3 etapas, a angústia inicial, o ato da compulsão em si, que já é uma punição por uma culpa anterior, e depois ainda na terceira etapa, a punição de fato em função da segunda etapa, de ter caído em compulsão. Então, eu acho que são essas questões assim que me ajudaram a organizar um pouquinho e eu fui o tempo inteiro lendo o seu texto e pensando nisso, né, em paralelo com a religião. Se Uhum. a religião, vamos lá, quando Freud elencava, tá bom, a solução para o princípio de prazer é o princípio de realidade. Vamos adiar uma satisfação imediata em Uhum. prol de algo melhor que vem depois. Isso seria para um cristão, eu vou adiar o prazer terreno em prol da promessa do paraíso. Mas também não foi suficiente dentro da religião cristã, Uhum. porque há o caminho do sofrimento para a satisfação, do Uhum. sofrimento para a santificação. Seria análogo ao sofrimento para a satisfação na psicanálise. Então, nem a religião conseguiu dar conta disso, né? Seja bonzinho aqui para amanhã ganhar um brinde. Sofra aqui como objetivo, como fim. Enfim, é isso que eu fui o tempo inteiro tentando organizar e acompanhar. Você trouxe conceitos super difíceis, super. Uhum. E, enfim, fui tentando criar essa imagem na cabeça. Claro, claro. Vou começar com É, você.
Eu fiquei pensando na hora que você está falando da religião, que o prêmio está além, depois da morte, né? Quer dizer, acreditam na vida eterna, então esse sofrimento se justifica por um além também, mas é um além pós-morte, né? Mas eu achei interessante na sua colocação é que você tem razão, é, há, tem uma coisa que vai além pela via desse sacrifício, que foi além, né? Ele foi além se sacrificando, então foi além do princípio do prazer. Que também o sintoma na análise, na minha opinião, no início ele está além, há um excesso, há um transbordamento que o Lacan fala de um sofrimento a mais. Então, esse a mais, além do que está ali, né? E que ele fala, o Lacan, lá no Seminário 11, diz que o que justifica a nossa intervenção é exatamente esse ponto do a mais do sofrimento, que precisaria ser retificado. Então, assim, é interessante você trazer essa coisa da santificação, que o sujeito ele está ali num gozo além, né? A serviço desse mal que ele mesmo se faz, mas que ao mesmo tempo ele goza disso aí, né? Então, achei interessante pensar que não é que não foi além, ele foi além com sofrimento, né? Foi assim que eu entendi que você estava apontando, eu não tinha pensado nesse aspecto. Não é que ele foi desse jeito, né? Sobre o Douglas, tem duas questões, né, Douglas? A primeira, que não é nem, na verdade, é uma citação do Lacan, que ele diz que é, é, por sua do real, por sua separação do campo do princípio do prazer, por sua dessexuação, pelo fato de que sua economia em seguida admitir algo de novo que é justamente o impossível. E aí fiquei, como é que você pode, então, no impossível, ter um gozo possível? Aí eu lembrei de um filme que se chama A Lenda do Pianista do Mar, né? Que é um cara que nasce no navio, nunca desceu no navio, e ele toca o piano no navio. E ele se canta com uma moça que desce do navio, e aí ele falou que ia descer do navio, no meio do caminho ele voltou. E o cara perguntou para ele passou a vida no navio tocando piano. Por que que ele não desceu? Ele falou assim: você viu aquelas ruas infinitas? É grande demais para mim. Eu não consigo, porque no meu piano tem 88 peças. Ele é finito. E nessas 88 teclas, eu toco a música que eu quiser. A música é infinita. Se não tivesse as 88 teclas, ou seja, um limite, eu ficaria sentado na banqueta de Deus e não conseguiria tocar minha música. Então, eu penso que o impossível permite algo novo porque ele está circunscrito. E isso abre para uma outra satisfação possível, que também é infinita na criação. Então, essa é a primeira coisa que me veio esse filme. A segunda, que é fazer existir com sintoma, eu nunca tinha me atentado, essa segunda parte com sintoma, soou diferente para mim, né? Tanto é que o quarto elo, que é o sintoma, ele existe, né? Então, achei interessante você trazer isso, né? Agora, fazer existir, eu não entendo muito topologia, se a banda de Möbius, se ela é uma fase para se chegar a uma outra topologia do nó. Acredito que sim. Mas o sujeito precisa fazer uma operação. Eu não sei dizer como que ele opera aí. Eu acho que ele é um efeito de um processo que na repetição, aí eu vou citar o Miller, que o Miller tem um texto chamado A Existência. Há um momento que o sujeito ele passa por uma outra dimensão que ele não tem mais como voltar a uma descontinuidade do que era antes, do que veio depois, né? E achei interessante essa coisa do fazer existir com o sintoma. Por que que eu falo isso? E aí, assim, eu nem vou seguir, eu vou seguir a sua observação, a descontinuidade do texto, né?
porque, e aí eu termino a minha fala para as pessoas falarem, eu acho que tem uma relação, esse fazer existir com sintoma, com o saber. Por que que eu falo isso? Porque tem uma passagem no Seminário 20 que eu fico encantado com ela, quando Lacan vai falar de uma relação do saber com a conquista do saber, que eu gostaria de ler para vocês, porque eu acho que fazer existir com sintoma é um exercício que não cessa de não se escrever, né? Porque, e aí, qual é a relação disso com o saber? Então, vou citar aqui o Lacan, né? Ele fala assim: o saber vale junto não, justo, né? O saber vale justo quanto ele custa. Ele é custoso ou gustoso, pelo que é preciso, para tê-lo, empenhar a própria pele, pois ele é difícil. Difícil de quê? Menos de adquiri-lo do que gozar dele. Esse pedaço agora que é interessante. Ali no gozar, a conquista desse saber se renova, ou seja, se repete, se exercita, né? De cada vez que ele é exercido. Eu vou repetir. Ali, no gozar, a conquista desse saber se renova de cada vez que ele é exercido. E o poder que ele dá resta sempre voltado para o seu gozo. Então, esse renovar nos remete à repetição, esse exercício dessa conquista desse saber. Que saber é esse? Que ele adquire no processo de análise a respeito da sua forma de gozo. E eu acho que essa renovação e esse exercício conversa com fazer existir com o sintoma, na minha opinião. E por último, eu tenho uma questão que eu também gostaria de acrescentar, Udo, você trouxe os nó, porque os três registros eles é que existem, mas existe a existência do sintoma, o quarto elo. Eu sempre me perguntei, o real do nó, ele é que existe aos outros dois. E o real do sintoma é que existe as outras três existências, que tem a existência do registro e a existência do nó. Uhum. Enfim, vou ficar por aqui. Eu posso colocar uma coisa, Pode. Antônio, rapidinho, porque isso é muito bacana o que você falou, pelo seguinte, me parece, isso é uma hipótese aí, eu já, enfim, já tinha passado por essa questão, que na verdade isso aciona alguma coisa ligada à nomeação também. Por quê? Quando você compõe esse nó borromiano, e é muito simples, gente, assim, os elos, né? Eu faço um falso furo, né? Esse é um falso furo, ó. Tem duas coisinhas aqui, né? Como se você fosse fazer um U assim, ó. Você passa aqui, eles estão soltos. Aqui dentro passa uma reta infinita, né? Eu passo uma reta infinita aqui dentro, ó. Uhum, Passei, quando eu nodulo de novo, isso vira um nó borromiano, certo? Agora, aqui a gente tem, digamos, um imaginário no sentido da imagem, né? Vermelho, amarelo e azul, né? Para eu fazer o quarto elo, uhum, uma forma de fazer sabe quando a gente tem lá a duplicação de um registro? uhum, Essa duplicação do registro é o que vai mostrar lá, é como se fosse assim, eu tivesse real, simbólico, imaginário, só que eu estou com, sei lá, o simbólico duplicado. É por isso que vai ter um quarto elo, né? uhum, Eu estou trazendo isso tudo pelo seguinte, em termos de existência, a meu ver, são todos portando a mesma propriedade da existência. Porque se uhum. eu tiro essa Não tem predomínio. O que você está não dizendo é que tem. não tem predomínio de um elo sobre outro. Oi? Uhum. Nesse sentido, eles são equivalentes. São Exatamente. equivalentes, exatamente. Eles são equivalentes, sobretudo nesse aspecto da existência. E o que que Uhum. isso, né, implica?
implica que é algo, é difícil, porque o discurso ele é limitado para a gente tentar dizer da coisa, né? Mas implica como se alguma propriedade se mostrasse ali no nó, que é por um fora que esse nó está nodulado, né? É Uhum. por essa dimensão x que Uhum. isso, né, existe, digamos, né? Tem essa amarração. E isso estaria, a meu ver, dialogando com essa ideia de um, sabe, na mesma batida, esse nó ali, ó, tá, é um simultâneo ali, né? Enfim, daí então, quando você fala, né, se a existência do real seria diferente da existência do quarto elo, acho que você colocou essa questão, Uhum. né? Isso. Em termos de propriedade, acredito que não, né? Quando eu falo de nomeação, assim, essa é uma espécie de localização para a gente tentar entender o que estaria Uhum. acontecendo ali. Daí né? Daí eu acho que isso talvez seria importante pensar. Mas, enfim, essa colocação que eu queria fazer sobre o último ponto que você trouxe. E só acrescentar, aí me veio uma pergunta em cima da sua. Em que isso nos permitiria pensar nesse ir além? Né? Assim, o nó ajudaria a pensar com essa existência, a gente poder ir além dessa homeostase subjetivante, né? Dessa não ficar Sim. agarrado no automaton, né? Só me veio na hora que você estava falando, né? Eu acho que E... é o Uhum. gozo. O Oi? gozo, o gozo, o Uhum. gozo que está no mais além, porque mais além do princípio do prazer, o que se Uhum. apresenta é o gozo, é o corte. E aí vocês estavam falando sobre a questão da nomeação, o nome, né, seja o nome próprio que o sujeito recebe, que é um real que ele recebe, real, simbólico e imaginário, que lhe Uhum. faz sintoma. Seja esse nome próprio, seja o nome que ele pode cunhar ao final de uma análise, que também lhe impõe um corte, né? Também põe. Então, essa sobreposição de dois cortes, me parece, que inscreve para o sujeito, e é interessante porque você estava falando, se interrogando sobre qual seria a articulação entre o novo e o impossível. Né? Uhum. É, na medianidade que se estabelece efetivamente ao final da análise, que é o que se espera, né? Uhum. Justamente o novo, ele só é novo porque ele reconhece o impossível, né? Uhum. Fora do conjunto, do código que ele recebeu. Entretanto, ele amarra isso, ele extrai disso o nonsense que ele não pôde reconhecer, Verdade. porque o sujeito busca sentido o tempo todo, o nonsense que ele pôde reconhecer, né, em toda a historieta que ele inventou para si Bacana. mesmo ao longo da análise. Então, nesse sentido, né, a existência se apresenta efetivamente o impossível de dizer. E aí me lembrou o texto do Lacan, né, do Ator Dito, aquela frase lapidar que a gente cita sempre, né, que coloca a diferença entre dito e dizer. Né? Sim. Então, que se diga fica esquecido por trás do que se diz, naquilo que se ouve. Escuta-se algo. E aí, na questão da nomeação não, perdão, na questão do passe, o que o sujeito vai poder transmitir, né, é exatamente esse ponto que você colocou muito bem,
onde o novo toca o impossível. Toca, mas não Toca. subsume no impossível. Essa é a primeira observação que eu queria fazer a respeito da conversa do Douglas com você. Ah, Mas eu queria também trazer, que também me chamou a atenção, que a Yumina trouxe, que é bem bacana, que é sobre essa questão do sofrimento, né? uhum, A gente não pode esquecer que é, é, o sofrimento, ele de fato é um caminho para a satisfação, né? E o Freud, ele vai trabalhar toda essa questão. Como é que ele vai dar conta, né, do porquê do sofrimento do falante, né? Ele vai trabalhar, ele se vê confrontado com a dor psíquica a partir do luto, da depressão e da melancolia. É teorizando essas três instâncias, né? Melhor dizendo, condições que são próprias ao humano, que ele vai poder pensar, né, o que a Yumina disse muito bem, porque os animais não sofrem, né? Não tem essa dor psíquica, como ela colocou. Como é que foi que você disse? É... Por que que, ao mesmo tempo, né, que o homem tem a palavra, ele está submetido à pulsão de morte? Foi a questão uhum. que a Yumina Foi, colocou. foi. Então, como se produz a dor moral, né? O sofrimento moral? Esse que está na questão, eu li pelo menos, li não, li no que ela disse, né? Então, eu entendo que o sofrimento tem a ver com o investimento libidinal em algum objeto que o sujeito não alcança. E é isso que é insuportável. O que acontece? Quando ele perde alguém, eu vou colocar como alguém, mas pode ser de outra forma. Mas, enfim, quando ele perde alguém, né, onde ele tinha um investimento libidinal, ele é exatamente lembrado disso. Ele é lembrado da impossibilidade de alcançar esse objeto que aquele sujeito fez semblant para ele, mas justamente quando ele desaparece da cena do mundo, ele lembra o sujeito desta impossibilidade. Bom, era a contribuição que eu queria trazer por enquanto, que eu estou achando Obrigada, Posso Tereza. fazer tão um ótimo. comentário O Antônio bacana, né? Carlos, é porque tem Simil Tá, e a desculpa. Sandra. Mas, enfim, faz o comentário aí, Não, depois a gente já é só um combina. comentário que eu achei Tá. interessante a Tereza trazer, extrair disso o nonsense, né, É, Tereza? eu pensei nisso. E o nonsense toca naquilo que o Lacan chama, ele fala assim, que é no seminário 19, na ausência, que não é menos gozo por ser ausência de gozo, um gozo ausência, como se você pudesse gozar, brincar, exercitar com esse nonsense, que não é sem sentido, é sentido ausente, Isso. tornar um sentido ausente, né? Só essas... Vamos lá, Simil. Bom, de alguma maneira, a minha questão já foi levantada também pela Tereza, porque esse texto do Antônio Carlos me mobilizou muito, me levou a voltar a ler Freud e outras coisas, e eu vi que em Freud ele não teorizou sobre o gozo. Hum, Ele fazia uma diferença entre genus, que é um prazer extraordinário, um super prazer, e lust. Ele fazia essa diferença. É Lacan que trouxe a teoria do gozo. uhum, Então, quando você pergunta e retoma aqui, Antônio Carlos, a citação uhum, que ele diz assim: quando e como vai ser possível superar o princípio do prazer? É interessante que ele tenha feito essa pergunta em 1938, quando ele já tinha, de alguma maneira, respondido a ela, no além do uhum, princípio do prazer. Porque uhum,
Esse superar o princípio do prazer é a compulsão à repetição, é o conceito de compulsão à repetição que está ligado ao conceito de pulsão de morte. Daí a questão de que eu senti falta na elaboração que você fez, Uhum, é de falar mais sobre a lógica do gozo, a questão do gozo em Lacan. Porque esse gozo do final de análise, né? Você falou disso. Não é à toa que ele fala de um não todo, um gozo suplementar da mulher, do feminino. Quer dizer, uhum. de alguma maneira, ficou para mim que esse princípio do prazer, ele é, de alguma maneira, superado pela questão do gozo. Porque quando se introduz a questão do gozo na subjetividade e na dinâmica nossa, essa questão do princípio do prazer fica neutralizada. Porque não é à toa que se falou aí, quando Freud escreveu sobre o masoquismo, ele propõe um masoquismo primário, Uhum. quer dizer, uma posição de gozo, digamos, primária no ser humano. Na subjetividade humana. Então, é sobre isso que eu queria que você, que a gente continuasse comentando. Onde é que ficaria a questão do gozo? Porque o que vem além do princípio do prazer é o gozo. Ô, A Cirilo, Teresa falou bem isso aí. melhora aí tua câmera, porque a gente não está vendo seu rosto, é esquisito. Tem Não uma é porque voz aí. É, eu não estou conseguindo colocar meu rosto aqui, não, Teresa. agora veio. Aí ficou. Agora sim. Mas o É. importante é a voz. Eu já falei. A minha questão já foi colocada. Sim, senhor. Ah, Aham, Sandra, é. Olá. São questões muito difíceis, né? O que o Antônio está trazendo, e eu não sei nem se eu vou conseguir articular muito bem o que eu estou pensando, mas me parece que essa homeostase, justamente do princípio do prazer, ela dentro da questão borromiana de Lacan, é, ela é contínua, ela é quebrada justamente pela psique e pelo autômato, né? Psique é o encontro faltoso com o real e o autômato da repetição. E é justamente essa falta que o objeto A causa no entrelaçamento do real, simbólico e imaginário, esse furo real, que movimenta, que eu entendo assim, que movimenta a repetição e vai um processo contínuo, não é estanque, né? Isso não é linear. E isso me fez pensar também que em Lacan, eu pelo menos observei em dois momentos, no Seminário da Ética, ele fala, quando fala na Antígona, na segunda morte, que ele vem a falar novamente nisso no Seminário do Avesso da Psicanálise, onde ele fala nos discursos, e ele refere novamente à segunda morte. E ele vem dizer que a segunda morte vem antes que a primeira. E isso também me fez pensar no que a Yuma trouxe na questão. Yumina. Yumina. Yumna, o Yumina. Yumna trouxe em relação à morte, né, ao sacrifício, ao sofrimento, né, e da santificação, que também me remeteu à capacidade de sublimar com essa questão da segunda morte, né? Que eu acho que é um conceito que talvez entrasse bem para a gente entender essa repetição movida pelo gozo impossível de encontrar, né? É essa impossibilidade que move, parece. E a gente tem que ter a segunda morte para depois ter a primeira. Então, realmente é com sofrimento, é com perda, né? É com perda e com ressignificações, assim. Enfim, eu gostaria de... Estou trazendo para a gente conversar, não tenho nenhuma conclusão a respeito, tá? Mas obrigada aí por toda a colocação e os debates, estão sendo ótimos. Felipe, Oi, Yumina, você não vai Cadê o acrescentar nada. Felipe? Oi, é, eu tô Eu tô, aqui. Yumina e Felipe, Douglas, vocês dois debatedores, não vão acrescentar é nada, que não?
Tô com a mão levantada aqui, o Felipe, eu acho que ele não viu, sei lá, cadê ele? Não, 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 Felipe, não. É que eu tinha colocado aí para a gente fazer 3 perguntas e depois a gente volta. Então veio Tereza, Simil e a Sandra. Eu É também estou que na fila. Eu estou na fila depois você. entendi, Foi só entendi, isso. Tá. entendi. A gente vai voltar ao texto, então, do Antônio Carlos? Como é que é? A gente já tá Melhor voltar aos descontando. debatedores, né? Não, eu Ao É isso. Antônio vou voltando Carlos e ele. aos debatedores. Isso. Eu então Essa vou volta. falar. Eu achei interessante que você recuperou essa ideia do nonsense, né? Uhum. É, e aí, você falou assim, Tereza, reconhecer o nonsense na historieta que ele inventou, né? Foi engraçado que eu escutei isso, sei lá, meio diferente, assim. É reconhecer ao mesmo tempo o absurdo que foi todo esse caminho, sabe? E, na mesma batida, né? É, reconhecer que há algo ali que, digamos assim, você encontrar esse absurdo, digamos, talvez seja pensar que você então poderia, né, a partir daí, fazer existir, né, nesse sentido, né, é, fazer existir aquilo tudo que talvez você tenha limado né, do caminho para sustentar essa historieta que ao final se torna de fato Uma sem história. uma historieta, né? E eu tô até pensando aqui, na hora que você foi dar o recado sobre o evento que você vai discutir as séries, você comentou algo assim, gente, a gente precisa a gente tem que parar com essas interpretações fechadas, né? Uhum. Na hora me veio isso também, assim, claro, tá aí, né? A gente precisa de algo mais aberto. O que é algo mais aberto? Talvez é algo que permita é, uma, O espanto. um O espanto, espanto. mas e como se dá esse espanto? É porque eu estou tentando chegar lá na ideia do corte, sabe? É corte, é descontinuidade, né? Gente, nada melhor para um efeito de análise do que você fazer um corte, né? Naquele momento e tum, né? Você marcar isso, né? Então, eu fiquei pensando também, não sei se eu vou conseguir articular, mas quando então, voltando ao texto do Antônio, esses dois conceitos significantes, né? A questão nebiana e a existência, em que medida essa ideia de corte, ela também atravessa essas noções, né? Isso não é, e se não seria isso aí, o que permite, de alguma maneira, construir esse saber, sabe, Antônio? Sei Uhum. lá, poder, de alguma maneira, se valer disso como um saber, né? Uhum. Isso que não cessa de não se escrever, né? Isso também é uma característica do real, né? Não Sim. cessa de não, né? Então, enfim, colocações aí para a gente avançar. Só aproveitando a coisa que você falou da existência, será que eu não posso dizer que se a existência faz furo, e ao fazer o furo ela permite a moevinização, né? Ah, aham. É, Tá? você Porque é um sabe furo que sai do dentro e o fora, né? Isso. é, é, Po- eu acho que é Fala lá. interessante. olha, eu queria então perguntar, nesse novo gozo possível, né, a partir de um final de análise, que seria uma solução encontrada para esse além do princípio de prazer, aonde ficaria a dor e o sofrimento, né? Se, vamos lá, no paralelo que eu tenho feito Uhum. né, do cristão que em vida
ele responde, né? Se Deus é tão bom, como é que faz como é que permite tanta dor e tanto sofrimento? E ele inclui esse sofrimento como algo divino na vida, como um caminho e um fim por si só. Então, ele está Uhum, fazendo algo com isso. Ele não está vivendo esperando que Deus um dia dê a ele uma vida plena, de plena uhum, satisfação e sem sofrimento algum. Assim como, de alguma forma, uma análise também não vai prometer que a sua vida vai ser plena e distante de qualquer sofrimento e que você vai encontrar a tal satisfação, porque ela é impossível. Mas então, o que como onde é que fica nesse novo gozo, nessa nova forma de gozar que uma análise pode conduzir uma pessoa, onde é que ficaria esse sofrimento? O que se faz com ele? Se é tão mais fácil ver o que se faz com ele no caminho da religião. Dá um abraço no sofrimento, né? É, a Esse religião acolhe, sofrimento é faz. meu. Vem É cá, meu, é o fim e o objetivo, né? Eles não pedem a meu. Deus que tire o sofrimento, eles até dizem que é mais fácil, que Deus gosta mais de você de acordo com o grau de sofrimento que ele inflige na sua vida, né? Que quando sua vida é muito boa, muito abonada, você tem que desconfiar se isso não é coisa do diabo, Ô, porque não é Iomina, esse caminho que leva à santidade. eu achei Então, muito e o legal o que tu analista, falou. isso? Eu fico pensando. O que que a gente faz com isso? Tipo assim, é meu, né? Isso é meu. Mas pelo menos eles estão prometendo uma vida maravilhosa, assim como o analista também não promete, mas eu entendo mais a solução que eles encontram do que esse tal gozo aí possível do fim da análise. Então, Mas vocês não acham que tem uma questão aí quantitativa com relação a essa questão do gozo? Porque Freud dizia que a finalidade da psicanálise é transformar a angústia neurótica na angústia normal. Era isso. isso que eu ia A falar. Está lá angústia no não tem É, cura, seminário, a- está que a lá no angústia não tem cura. Então, transferência. é justamente essa diferença. Que gozo é esse possível do final de análise que a psicanálise oferece? Porque se não Você oferecer, transmuta, o Sibyl, Uhum. é uma transmutação do sofrimento em angústia, mas uma angústia produtiva. sim, 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 E no seminário da transferência, o Lacan, ele coloca lá no finalzinho, ele vai falar da versagem do analista, que é a angústia. O termo sim, versagem quer dizer angústia. Ele vai dizer: o analista precisa recusar a sua angústia para que o analisando consiga se angustiar. Porque senão ele vai sim. ficar só na queixa. Ele precisa se angustiar. Então, Yubina, assim, é claro que não é só isso, mas dentro da sua pergunta, que é super pertinente, a Bom, propósito da questão do sofrimento, eu entendo, eu não sei o que os colegas entendem. Esse gozo, né, tem a ver com essa transmutação. E porque justamente o sofrimento, é o que eu estava dizendo, o sofrimento, o Freud se dá conta de que ele é inerente à condição humana. Sim, Por sim, quê? Porque é insuportável conviver com a impossibilidade de você encontrar um objeto que seja totalmente satisfatório. Ou seja, a propósito da pergunta que ele mesmo se coloca, né? O que, o que pedem o homem da vida e o que querem nela realizar? Eles querem ser Uhum. felizes. Só que a palavra E, felicidade é e uma. assim permanecer, né, Tereza? E assim permanecer. Exatamente, é uma grande falácia. Eu vou calar a boca porque eu sei que tem mais gente aqui. o, Eu adoro o, falar coisas. posso, Iúmina, você falou, e enfim, eu também vim de uma criação protestante. E o protestante vai dizer que esse mundo não é mais de Deus, né? Em vez de você tentar se santificar, e aí ele vai dizer que esse mundo é dos homens. E para mim isso faz uma lógica de que a gente tenta essa exterioridade, né, o tempo todo, né? E aí o protestante vai dizer desse céu em outro lugar, mas não numa lógica de santificar-se. E Uhum. lembrando dessa condição humana do mundo, né? Enfim. E lembrando também que o cristianismo, se a gente pega, e é interessante esses pontos de passagem, a gente vê que o cristianismo, ele
várias bases de seus preceitos são sínteses de um politeísmo egípcio que influenciou muito a noção dos deuses gregos e que sintetiza nesse Deus Uno, né? Enfim, ao longo da história. Então, tem várias parábolas na Bíblia que você já encontra de outras maneiras nesses outros textos mais antigos. Aí eu trago isso como esse fenômeno de passagem, como esse fenômeno transgeracional, né? Enfim, o que se passa de um ao outro. E aí, articulando, Douglas, com o que você trouxe, que o Antônio Carlos também trouxe, eu tenho feito um trabalho de entender melhor a matemática e o isomorfismo da psicanálise lacaniana com a matemática. Sim. E aí eu fico pensando que quando eu tenho escutado nó hoje e tentado e feito uma tradução para ponto, que é onde a gente caminha, sai da aritmética, sai da reta, sai dessa dimensão de contabilizar a reta e vai para a topologia, que isso também muda. E o ponto é aquilo que não tem parte. O Isso. ponto não tem dimensão. Então, eu tenho feito essa tradução do nó em relação ao ponto na matemática. E que, aí é interessante, a gente até falei isso essa semana, de que a reta, a gente foi normalizar, retificar, a reta, ela deita sobre infinitos pontos. Não são os pontos que constituem uma reta. Ela se deita, ela se apoia nesses infinitos pontos. E, ao mesmo tempo, a reta é a menor distância entre um ponto e outro, que se avizinham, que se aproximam, que eu vi aqui no chat e que já falaram. Então, e aí, além disso, em cada ponto, Douglas, passam-se infinitas retas. E a gente sabe que duas retas com ângulos menores do que 90 graus, quando levadas ao infinito, elas curvam-se sobre si mesma. Na verdade, esses elos do RSI São círculos, né? são retas. São Aham. retas que se cruzam e que infinitamente vão retomar sobre si mesma. E o cruzamento das retas, elas só se referenciam ao ponto, o ponto já estava lá. O cruzamento entre duas retas, elas só são a referência do ponto. E aí eu estou falando isso porque essa passagem do Lacan, da aritmética, para a topologia, é a passagem também para a gente entender a noção do significante desses conjuntos em que várias retas, né, podem, em um ponto, por referência, denotar, se referir, projetar, que vão aparecer nas palavras, que vão aparecer na enunciação. E aí uma outra coisa, a matemática entende que o real está na intenção de entender a realidade. É na intenção de entender a realidade, de compreender a realidade, de ir de um ponto ao outro, que o real também você abre a possibilidade para o equívoco, para o paradoxo, para que esse real compareça. E aí eu Legal. acho que é o desafio da nossa escuta como analista, talvez no corte, enfim, é o que eu fico pensando, né? Como isso a gente transporta isso tudo para a clínica, né? Para a situação transferencial. É, o desafio dessa escuta do analista de, sem muito tentar compreender, ao mesmo tempo, a partir de um saber, permitir com que esse real, a partir da intenção de compreender, desse sujeito que se lança a análise, o analista ali ter esse saber e não é da ordem do conhecimento, né? O Laplanche trouxe isso também, eu achei, enfim, assim, terminar essas contribuições, que assim, a pergunta, né, que a criança faz para os pais, de onde eu venho? Como eu fui feito? Antigamente falava-se, né, que a criança veio da cegonha, mas há algo do saber da criança
que sabe que aquilo não é verdadeiro. Aí funda-se um enigma, um segredo, o privado. Acho que toda criança aqui, quando escutou essa resposta, se escutou essa resposta, ou a resposta que escutou dos seus pais, enfim, tem algo no saber dele ali, na pele, que cria uma distinção aí, uma diferença. Bom, Ah, era por aí, assim, os comentários que vocês produziram em mim, assim. Obrigado. muito Posso fazer legal, uma Felipe. observação? Ô, Nina, é a Sandra e você. Pode ser? Pode. Eu A não. Sandra não, Ana Amélia, perdão, confundi. Ana Amélia e você. Ana Amélia, Tá, então, não, é que quando o Douglas estava falando, e aí é tanta coisa que já aconteceu que é bem complicado por isso. E aí eu achei interessante a forma que ele trouxe, porque ele foi trazendo uns pedaços mesmo, assim, como ele mesmo depois falou. E aí eu anotei umas coisas assim, o impossível acessar o novo. E aí eu acho extremamente lógico, porque se é novo, como é que você vai acessar o novo, né? O novo na ordem de uma criação. Não tem como acessar aquilo que ainda não está, né? E depois ele falou fazer existir, se é que se fala assim, né? Com o novo, né? Depois ele falou não todo. E sintoma relacionado ao nome do pai e com essa existência. Eu achei super interessante, para mim fez essa lógica toda desse inconsciente lacaniano, né, que é o que que é o inconsciente lacaniano, né? Não é um lugar de coisa recalcada, etc., né? É da ordem do não realizado, né? E aí eu acho que faz sentido isso, é impossível, né? E aí quando falaram também que está no seminário 20 nessa conquista do saber e saber depois, e também do não todo, primeiro o sabor do não todo, exatamente porque ele é da ordem do não realizado. E aí, quando fala desse gozo outro, esse gozo novo, que é o que a gente espera no final de uma análise, talvez seja esse gozo essas pequenas, digamos assim, pedaços, né, de saber que vão sendo recolhidos uma vez que está ligado no real e é impossível simbolizar tudo, ainda bem, né, porque aí seria a pura morte. Então, e toda essa história também de que tá, o princípio do prazer é a homeostase, né? Então, é necessário que haja um desprazer para que tenha o prazer, porque senão senão ele não existe. E aí eu pensei nessa questão da entropia, né? Que é necessário que se aconteça uma entropia que para um novo equilíbrio se estabeleça. E daí esse fenômeno, vamos dizer assim, esse fenômeno não acho que é uma boa palavra, não, acontece o tempo inteiro. Só que num processo de análise ou no final dela, isso é administrado de uma forma totalmente diferente. E assim, só para finalizar essa questão, que eu não sei, assim, eu penso que essa questão desse sofrimento ligado à santificação, eu vejo isso nas pessoas mais fundamentalistas. Eu não sei, conheço da religião judaica, mas no Brasil, os fundamentalistas são muito mais judeus do que cristãos. Na verdade, eu acho que, pelo que eu sei, eu sou relativamente religiosa, vamos dizer assim, Cristo veio fazer um corte nisso tudo. Bom, era isso que eu queria dizer, que na verdade não era só isso, tinha uma montanha de coisa, mas é mais ou menos isso. Eu queria fazer uma observação bem breve, assim, toda essa teoria, assim, eu tenho uma necessidade de integrar na clínica, sabe? Porque fica muito abstrato para mim, assim. Então, o que eu tive essa associação a um filme que eu vi,
de Buñuel chamado. Recentemente eu tornei a ver esse filme chamado Belle de Jour. Maravilhoso. E eu associei porque a Lacan, Lacan, na verdade, mostrou o filme no seminário. Ele mostrou o filme para os estudantes no seminário 10, parece, e de ansiedade e coisas assim. E interessante porque Buñuel entrevistou, para fazer o filme, ele entrevistou psicanalistas. Ele não diz que ele entrevistou Lacan, mas porque Lacan passou o filme no seminário. Então, o que acontece com Belle de Jour, ela tinha o maior prazer nas fantasias masoquistas dela, certo? E que Lacan, em seus seminários, em seu ensino, diz que essa fantasia masoquista faz com que a pessoa a quem o masoquista quer atingir, certo? Na realidade, o masoquista está fazendo a pessoa ficar super ansiosa, em vez de sentir prazer, né? Gozo. Em vez de gozar, a pessoa fica ansiosa. Quer dizer, bom, isso não tem muito a ver com além do princípio de prazer. O que eu queria dizer. Desculpe, gente, meu português está terrível aqui. É que Tá tem ótimo. um certo ponto que Belle de Jour ela para de ter aqueles sonhos que ela tinha, né? Sonhos de realidade, né? Ela não dormia, ela sonhava assim, acordada, com essas fantasias masoquistas. A certo ponto, ela para com isso e ela resolve fazer isso na realidade, quando ela se torna uma prostituta e vai trabalhar numa casa de prostituição, certo? Aí eu fiquei pensando, com essa discussão, não teria sido um ato de passagem, entendeu? Ela parou de ter as fantasias e levou à realidade. Mas quando ela leva à realidade, ela encontra os empecilhos, os obstáculos da realidade, certo? E ela encontra a pulsão de morte. Ela encontra um perverso, né? Ela encontra um perverso, mas aí ela se apaixona pelo perverso. E acontece que a realidade fica realmente uma realidade que ela não consegue tolerar, certo? Aí eu fiquei pensando se isso não tem a ver com a nossa discussão aqui, não seria uma vinhete sobre o princípio de prazer, o além do princípio do prazer, que leva ao ato de passagem, a pulsão de morte e a volta a não sei, é isso que eu queria. Ótima questão, ótima questão. E aí, Antônio Carlos? E aí, debatedores? Cadê a Antônia? Tá sem som. Antônio, seu microfone está mutado. Desculpa. Tem várias questões, né? Mas parece que está girando em torno desse ponto do masoquismo original,
que foi falado pelo Simil, pela colega agora, e como se isso é algo estruturante. E eu me lembro de uma passagem do Lacan, até comentei rapidamente da vez passada, porque esse masoquismo parece que é um amparo que os sujeitos têm diante do desamparo da vida, né? Abrir mão disso é difícil, né? Por que que eu falo isso? O Lacan, aquele sonho do paciente do Freud, se eu não me engano, que eu não sabia, o filho sonha que o pai, que morreu há 10 anos, está conversando com ele, e ele se angustia, né? Porque o pai não sabia que ele estava morto. Aí tem todo o desenvolvimento da parte conforme seu anseio. Mas o Lacan faz um comentário assim: é melhor. Por que que eu estou falando disso? A questão da dor, do sofrimento. Ele fala assim: é melhor que o sujeito se identifique com o outro, com a dor do outro que ainda está ali, do que se deparar com a não existência do último termo, né? Como se ainda antes desse umbral, vamos dizer assim, se identificar com a dor do outro, se bota um anteparo frente a esse desamparo, né? Ali onde o destino pode não ser mais nada. Ele faz que usa esse termo. Então, é difícil mexer nesse ponto. Eu acho que um dos motivos é que você, tipo assim, com que roupa que eu vou naquela música agora, né? Vou me despir de toda essa coisa e com que roupa que eu vou. Por isso que eu acho que você não vai, em termos freudianos, para além do princípio do prazer, sem o princípio do prazer. Porque eu consigo imaginar que o princípio do prazer tem a ver com o campo fálico. Se há um resíduo real, há um resíduo simbólico, assim como o Douglas mexeu com os nós, um resíduo imaginário, né, que permite aí a existência. Então, senão o sujeito vai ser a Signe naquele ponto que ela lá na trilogia do Paul Claudel, ela recusa qualquer suplência fálica para poder, e ela vai para além de todo sentido, não tem sentido nenhum mais. Então, é preciso um resíduo de sentido, um resíduo aí nessa articulação. Então, eu acho que Agora, cara, sim. você não acha que teria também essa questão aí, esse além do princípio do prazer? Porque o seu texto é esse aí, né? Uhum, O que que vem nesse além do, quando Freud fala em além do princípio do prazer, como ele não tinha uma teoria do gozo, ele não uhum, soube responder, mas Lacan parece que responde isso, quando sim. ele teoriza sobre o gozo suplementar do não todo Uhum. fálico. Então, o Freud diz que ele não trabalhou, ele não desenvolveu a pulsão não pulsão, ele fala a coisa não erótica. Sim, Ele não trabalhou, é o real. O Lacan é que vai trabalhar isso. Tanto Isso, é que ele fala que o real está atrás do automaton. O isso. Freud sim, não teve, não tinha esse. Estava lá em Freud, senão o Lacan não teria lido, né? Mas que ele não conseguia distinguir, ele ficava, isso é restitutivo ou isso é repetitivo? sim, sim. Né? Depois da volta do princípio do prazer, da homeostase, o Lacan fala, eu ficava em dúvida, isso que se repete é restitutivo, ou seja, do princípio do prazer, ou isso é puramente repetitivo, que é o real? Freud não consegue, ele deixa a questão. O Isso. Lacan, que teorizando pelo real, ele consegue distinguir E ele esses traz, dois campos. Antônio Carlos, não sei se você chegou, Uhum, né? Não sei se vocês chegaram já a ler, a uhum, trabalhar o uhum, seminário L'Insuccesseur de Lynn Bevue, c'est uhum, l'amour que tem todo. Ele trata exatamente sobre isso, e ele trabalha os nós, e ele vai dizer que a gente entra na análise, né? É, imaginarizando, né? O real, né? O uhum. sujeito imaginariza o real. Ao final da análise, há uma subversão disso e você pode, né,
imaginar esse real de outra maneira. Ele faz uma. Eu não sei exatamente quais são os termos, eu não me lembro agora. Mas ele diz que o tratamento é a entrada na análise é pelo imaginário, a saída é pelo real. Realiza o real, né? Realiza o real, realiza o imaginário. É, Ele Pois, inventa, exatamente. Ele inventa porque ele realiza, né? isso. A hora que Ele falou faz. realiza, me veio em inglês, né? Realize mais, mas cai a ficha. Exatamente. Thaís, Dá um Thaisa quer falar? Eu gostaria, sim, não sei se ainda tem tempo, se deixa para o próximo encontro. Não, deixa para a próxima. Leva lá, Thaís. Não, assim, é só porque ficaram coisas, assim, primeiro, assim, eu estou achando muito legal, muito interessante o debate, texto maravilhoso, queria agradecer aí o texto dos debatedores e todos. E, e algumas coisas ficaram para mim, assim, a questão da Iúmina, e o que veio depois também, né, sobre ela perguntar e a análise, né? E o sofrimento no final da análise, o que que se faz com isso? Tereza depois falou sobre o fim da análise, a angústia neurótica, né? Passar por uma certa aceitação de uma angústia estrutural, né? Saber fazer com a angústia, né? E de uma maneira produtiva. E daí eu fiquei pensando que esse saber fazer com angústia de uma maneira produtiva também é penoso. Só que também é doloroso, mas não se crê nessa dor mais, né? Aí eu me lembrei Dor. do não existe pecado, mas também não existe perdão, né? Que eu acho que estaria talvez para os analistas, né? Essa frase, Não que vai existe responder um pouco aí. pecado, não existe perdão. Você está É certíssima. verdade. Amei, Thaisa. E aí é um saber fazer com isso aí, assim, que eu acho que a dor ela vai existir, mas a falta de crença nela, eu acho que é a diferença. Que tem a ver com o masoquismo original, né? Que a gente estava falando agora, né? De saber que ele existe. E também isso tem a ver, me chamou também a atenção, porque a Teresa falou do no sense, que cria o senso, né? É, e essa repetição, isso que é infindável, isso que não cessa de não se escrever, mas que a gente já não crê mais como uma verdade absoluta, né? Assim, enfim, fiquei pensando nisso tudo e queria mesmo agradecer, assim, maravilhoso o trabalho, assim, Thaisa, não que a gente existe está fazendo. pecado, mas e também não existe o perdão, mas a culpa continua. Então, o que a gente faz com a culpa? É muito difícil. é verdade. É, eu queria um Não é? breve Não existe relato pecado, de então a culpa desaparece, já que não é pecado. A culpa continua. Muito bom. um, um breve relato clínico, breve mesmo, disso da importância de que algum resíduo também é importante a nível de suporte para a vida. Eu acompanhei durante anos uma senhora que acabou entrando no processo de demenciação e a família conhecia, e durante o final da vida dela, quando ela precisava falar assim com mais urgência, ela nem me chamava mais pelo nome, eu virei o médico. Eu era o representante disso que ia até ela, né? E alguns dias antes dela falecer, ela entra num choro incessante e consegue verbalizar médico, médico, e a família chama, eu vou com uma certa urgência, e depois de uma hora ela consegue dizer, perguntando muito, cadê meu pai, cadê minha mãe, e que ela não conseguia mais se lembrar de nada, nem da imagem, nada. Essa imaginarização se desfez nesse processo. E ela morre 2 dias depois, assim, disso, e de uma tentativa de elaborar. E aí eu associei esse recorte clínico, triste, enfim, me emociona até hoje, porque realmente foi algo muito, muito forte, muito presente ali, de que sem resíduo também gera essa insustentabilidade da vida, assim, é uma Está insuportabilidade. falando da memória. Da memória, é memória, Memória. desse resíduo, enfim. Ciência. Gente, nos vemos em 2 semanas. Obrigado, Bom, Antônio Carlos, muito bom. Douglas.
Excelente. Ilumina. Também Eu que gostei muito, agradeço, foi pessoal. muito bom. Obrigada. Beijo. Agradeço aí Também a escola agradeço. por essa oportunidade de poder avançar e trazer novas questões aí para a gente continuar trabalhando, tá? Agradeço muito a Beijo você. Muito grande. bom. Tchau. Beijo, Tchau, tchau, tchau. 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 Beijos, obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.